estimativas que nós assim, tentamos descobrir, aquelas que já têm cidadania Exato. portuguesa, Já porque não entram na estatística. sim, elas não entram nas estatísticas. Houve um problema depois de lançada a lei de nacionalidade, que muitos ucranianos não tentaram logo, não tentaram conseguir logo a nacionalidade por causa que a Constituição ucraniana não permite dupla nacionalidade. Ok. E eles tiveram medo que vão perder logo a nacionalidade ucraniana e não queriam fazer isso. Mas este tema agora está muito quente na Ucrânia, está debatido sobre a nova lei de nacionalidade na Ucrânia, que também quer permitir, como em Portugal, dupla nacionalidade, mas por causa daquela guerra que estamos na Ucrânia, e principalmente daquela história na Crimeia, quando os russos começaram a divulgar para todos, distribuir para todos passaportes russos, e depois, através deste truque, disseram que obrigaram a população na Crimeia a participar nas eleições, no referendo, a dizer que a Crimeia quer separar-se da Ucrânia. É Por isso verdade. temos este perigo, temos estes perigos na Ucrânia, e esta lei ainda continua a ser debatido, mas cada vez mais ucranianos já aceitam a nacionalidade ucraniana, e isso ajuda logo para eles em termos sociais, mas mais, digamos assim, em Portugal não existe grande diferença, ou tu és cidadão ou tu ou és residente com permanência. O problema sempre é como serve, porque estes demoras dos processos, de problemas como agora escrever-se simplesmente para entregar papéis que não consegue se contactar no telefone e fazer marcação. Isto é um problema grande. Também que ajuda, empurra os estrangeiros que estão, incluindo ucranianos, a obter nacionalidade. Mas nos outros aspectos não tem nenhuma diferença. A diferença também é na livre de circulação no mundo. Claro. O passaporte português abre a todo o mundo. Eu já consegui viajar por vários sítios no mundo, e claro, com passaporte português tu és livre, tu entras sem aqueles problemas dos vistos e outros problemas. Tu mencionaste há pouco que fazes parte de uma associação de ucranianos pelo mundo também, e que o feedback, ou a tua impressão tem sido que Portugal tem sido um exemplo a nível de integração. Isso também inclui o CEF? Tu achas que o processo de regularização e legalização está mais fácil agora? É menos burocrático agora? Ou piorou? Mantém-se igual? É menos burocrático, porque depois de lançar estes instrumentos online, através das plataformas, sim, é mais fácil juntar os documentos e entregar. O problema é mesmo aquela demarcação. Isso todos dizem que sempre estão dependentes para telefonar para aquela linha de marcação, não consegue-se, as pessoas podem dias e dias fazer isso. Depois, acho que 2 anos, tivemos um grande problema, que o tempo de analisar os documentos demorava mais do que um ano ou mais, e por isso pessoas ficaram em situações muito complicadas. Não podiam, por exemplo, regressar à Ucrânia, ver as famílias, não podiam mudar trabalho, isso é verdade, mas também sempre foi aquele problema digamos assim, um empresário para dar um trabalho gosta que a pessoa não tenha nenhum problemas com documentos.
que está Claro, tudo certo. claro. Por isso, claro que isto não facilita um imigrante sem documentos, sem permanência ou sem residência legal em Portugal está sempre alvo de problemas sociais e é menos, digamos assim, eh, como se diz. Portanto, no mercado de trabalho ele tem menos chance de encontrar um trabalho. Isso é Em verdade. em tua opinião, tu achas a comunidade ucraniana melhor integrada que as restantes? Não sei se vocês estão em contacto com outras comunidades estrangeiras e se sim ou não, a que é que se deve? Eu não, eu não diria que temos diferenças entre como outros. Sabe, nós temos muitos amigos entre os ucranianos têm muitos amigos como outros grupos imigrantes, com outras nacionalidades que estão cá em Portugal. Nunca houve nenhumas problemas entre nós. Se nós estamos melhor integrados, não, eu não diria. Acho que em Portugal todos têm mesmas condições, mesmos chances. São diferentes culturas, sim, mas acho que só ajudam e enriquecem umas a outras. Sem dúvida. Eu próprio tenho tantos amigos, principalmente de Cabo Verde, porque tenho no meu trabalho, onde trabalho, há muitos cabo-verdianos e guineenses. Até já andamos nos mesmos festas. Eu convido para aniversário. Tornaram-se meus bons amigos. E, É, eu nunca, como eu disse antes de começarmos a gravar, a nível da comunidade em si, eu não conheço ninguém, nunca tive contacto com membros da comunidade ucraniana em Portugal. Então, por exemplo, onde é que existem restaurantes e lojas ucranianas em Portugal? Se sim, quer já recomendar algumas, por exemplo? Onde é que a comunidade se reúne? os restaurantes não temos tantos. Já vários ucranianos empresários tentamos, porque temos já muitos empresários ucranianos em Portugal. Já tentou várias vezes, algumas deram um exemplo de sucesso, outras não, porque em Portugal a indústria o mercado das restaurações é complicado. Complicado. Há muitas tradições e entrar com uma outra tradição como cozinha de Ucrânia é difícil. Já tentamos várias vezes e não deu grande sucesso. Mas há alguns exemplos. Por exemplo, temos um restaurante em Cascais, acho um bom restaurante há em Braga, ucraniano, que conseguiu sobreviver tempos difíceis. Portanto, no Algarve há algumas tascas e restaurantes ucranianos que também funcionam com sucesso. Mas não é tão, digamos assim, este tipo de business desenvolvido na comunidade ucraniana. Há rede das lojas, mas não são especificamente ucranianos. Eles são-se tipo de produtos de leste. Ok. Portanto, de Rússia, da Moldávia, de Ucrânia, dos vários países do leste. São pequenos supermercados. E a nível Mas de sim, ligações aéreas, por exemplo, entre Lisboa e Kiev, existe? São diretos ou vocês têm que ir sim, sim. por Frankfurt? Não, claro, há vários caminhos. Nós, no início, quando havia aquela grande onda dos imigrantes, tivemos uma ligação direta da companhia ucraniana. Mas depois, quando diminuiu a quantidade dos ucranianos, este voo foi cancelado e nós sempre tivemos que fazer uma ou duas escalas nos vários países da Europa ou do mundo. Mas agora, quando há 3 anos atrás a Ucrânia e a União Europeia assinaram um acordo que a entrada dos ucranianos nos países europeus já não precisaram de visto para 3 meses, com duração de 3 meses. Isso criou uma nova onda
dos ucranianos, mas não imigrantes, mas, por exemplo, aí em Portugal há muitos agora e nós encontramos turistas da Ucrânia, porque a vida na Ucrânia, a vida económica na Ucrânia muito melhorou destes últimos anos e já há muitos turistas e muito bem. E então agora já foi lançado um voo direto entre a Ucrânia, entre Kiev, capital, e Lisboa, e vai no dia 1 de julho lançado outro voo entre Lviv e Lisboa. Por isso eu vou demorar 4 horas para chegar à casa dos meus pais. Perfeito. Sim, que às vezes sim, Perfeito. que vou usar, que no fim de semana posso ir visitar os meus pais. Com que frequência, Mas isso é, com sim, que sim, mas frequência isso é muito vais? importante. Sim, com frequência e com preços já acessíveis, porque agora via que, por exemplo, ida e volta pode custar 150 euros. É Isso, verdade. pá, já é um preço que dá mais vezes de visitar os pais. E O tu, problema Pablo, agora era como este, sim, com este coronavírus, mas esperamos que que em breve, não vai é? ser resolvido, sim. E tu, Pablo, com que frequência vais à Ucrânia? Tentas ir antes deste coronavírus, claro. Uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, com que Não, não, regularidade? não, normalmente, claro que todos os anos, porque eu tenho os pais na Ucrânia, tenho irmã, sobrinhos, e normalmente vou 2, 3 vezes. Também tenho, por causa da minha atividade na associação, também participo várias vezes em alguns encontros sobre a imigração, conferências na Uhum. Ucrânia. Também estou convidado e também participo e então aproveito sempre ver os meus pais. Mas também eu convido para, desde 2004, assim, comecei a convidar todos os anos os meus pais, a minha irmã, para vir a Portugal e E elas fazem gostam? aqui muito, muito. A minha mãe, como já disse antes, nós temos aqui o Parque Monsanto ao pé da minha casa. Sim. E elas têm até um banquinho marcado para elas. Que normalmente é quando elas vêm, pronto, eu também só tenho férias determinadas no trabalho, e então eu de manhã vou trabalhar, a minha esposa vai trabalhar e elas vão passear. É. E têm banquinhos, têm caminhos delas onde é que elas passeiam. Até elas já às vezes, em algumas lojas, supermercados aqui ao pé da minha casa já são reconhecidos. E Quem às sabe um vezes dia eu passo juntam-se. lá. Sim, sim. Não, elas vão viver lá na Ucrânia, porque a minha irmã, ela é professora na universidade lá na Ucrânia. E, como eu já disse no início, ela tem um sobrinho com deficiência, portanto não, são um pouco limitados de viajar tanto, mas cada vez com estes voos, a distância entre países cada vez sempre é menos e menos. Por isso, às vezes nem às vezes eu já penso que não tenho que me lembrar onde é que eu estou, ou na Ucrânia ou em Portugal. Portugal. É bom sinal, é bom sinal. Sim. Pablo, hum, caso não estejas confortável, não precisas de comentar ou responder, mas a quando a relação ao cidadão ucraniano que faleceu durante a sua detenção no CEF, Sim, sim, quando é que vos foi comunicado, quando é que tomaste conhecimento a nível da associação, foi-vos pedido auxílio jurídico, quando é que vos foi comunicado, quando é que tiveste sim, conhecimento eu do percebi, que tinha sim. acontecido? Não, sim, eu tive um contacto antes de sabermos a causa da morte do ucraniano, de um ucraniano. Também ele telefonou de um número desconhecido e perguntou se nós podemos ajudar a enviar o corpo. Claro que eu logo perguntei o que é que aconteceu, e ele diz que o amigo dele ficou morto no aeroporto por causa de um ataque cardíaco. E eu disse, pronto, vamos tentar
para falar, porque, claro, para uma pessoa isto é ajuda é impossível, porque envio do corpo para a Ucrânia custa cerca de 3.500 euros. Uhum. Então, neste caso, nós sempre pedimos à comunidade, pelas nossas redes, de juntar dinheiro para ajudar, por exemplo, para a família, se não tiver estes custos. E também nesta situação é muito difícil para as famílias. E pronto, ele disse pronto que, que telefona mais tarde, mas nunca mais telefonou. E depois para nós foi um choque enorme. Eu falei também com o cônsul, porque nós estamos sempre em contato com o nosso consulado, e ele disse que sim, que houve um ucraniano que morreu, que já uma agência funerária está a tratar o caso para enviar o corpo, que em princípio a situação vai ser resolvida. E depois para nós os dois, porque eles também não sabiam, eles também sabiam que ele morreu por causa de um ataque cardíaco. Uhum. E para nós depois foi um choque de saber a verdade sobre a morte. Pá, isto é uma coisa que não diria quando acontecer. É Agora verdade. neste momento estamos em contacto sempre com a minha esposa, porque na Ucrânia ele é perto da minha cidade, portanto é uma cidade pequena ao pé de Lviv, de onde que vem a família do Igor falecido, com um rapaz e uma rapariga, são menores, e a esposa é professora. Pá, para elas é difícil, mas É o triste. mais difícil que elas é que elas perderam O um pai, membro do pai, o marido. o marido, é verdade. Já tinha havido relatos anteriormente por parte de cidadãos ucranianos, por parte, assim, queixas em relação ao tratamento no aeroporto, em relação ao CEF, ou foi um choque, nunca tinhas Não, ouvido nada? não, nunca tivemos estes tão. Pronto, claro que Portugal, e como qualquer país, sim, tem problemas de acesso da autoridade, mas não havia nenhuma coisa grave assim. Portanto, nunca tivemos conhecimentos de maltratamento. Também, agora quando falei com o cônsul, ele diz que eh, havia tantos poucos casos de proibição da entrada dos ucranianos para o território nacional de Portugal. Porque aconteceu isso comigo, ninguém percebe e esperamos de desenvolvimento de investigação e depois alguns dados para já nós não, mesmo que estamos em contacto com um advogado do esposa do Igor, que acompanha o processo por causa de investigação, não temos mais agora nenhum dados, mas isso que já está confirmado que o Igor nunca era agressivo. No início daquela informação que nós tivemos que os agentes de CEF assim reagiram para ela por causa da agressividade dela, mas isso já vi o último relato do Ministério Público que isso não confirmou-se, portanto não há provas que foi mesmo assim, porque todos com quem eu falei na Ucrânia, com familiares, com esposa, familiares, amigos dela, disseram que era pessoa muito calma. O que levou isto, pá, é verdade, não percebo. Eu tantas vezes também, quando ainda não era cidadão português, passava fronteiras, pá, nunca tive problemas com esta passagem, com este comportamento. Que É um caso muito estranho. é estranho, mas que se faça justiça, né? Que agora está nas mãos da justiça e Isso, que... isso sim, porque se nós se este caso não vai chegar à justiça, pá, pode acontecer várias vezes. É verdade. Estes casos sempre é preciso levar à justiça. E é muito bem que este caso foi tanto, digamos assim, eh, distribuído nos redes de informação, nos canais de informação.
porque a sociedade tem que saber, sempre tem que saber sobre estes casos. E mudando agora para um tema um pouco mais positivo, e já estamos quase a terminar, Pablo. A primeira geração que chegou da Ucrânia, os desafios, como já mencionaste, foi a língua, a integração, regularização. A segunda geração, é justo dizer que os vossos desafios agora, os vossos filhos, é as raízes, é conectarem, manterem-se ligados às raízes ucranianas, dado que já são portugueses, já nasceram em Portugal, já são portugueses. O desafio para as novas gerações agora é manterem-se ligados através do idioma, através de idas à Ucrânia, manterem-se ligados à Ucrânia. Sim, sim, isso é verdade, porque nós, até nas nossas escolas de sábado, aquilo que eu falei antes, nós, as crianças que já nasceram em Portugal, eles já são portugueses, eles aprendem língua ucraniana como estrangeiros. Uhum. Nos intervalos entre aulas, eles falam entre si em português. O que é natural, Isso, não é? sim, e são espalhados pela... O que eu acho que é bom na cultura dos ucranianos, que os pais sempre tentam investir nas crianças, Uhum. na educação delas, e normalmente eles tentam que os ucranianos entrem nas universidades, portanto fazem um bom curso para o futuro. E às vezes nós temos contactos com algumas universidades, instituições, na maneira de interligações entre universidades na Ucrânia também. E apresentam, nós temos um aluno ucraniano aqui, aparece um jovem ou uma rapariga que falam tanto português e até são parecidas. que eu nunca nem não sei encontrar assim na rua, não dava que têm origem ucraniana. Mas isso Okay. acho que claro que nós vamos ter tentamos assim, um bocadinho saudar nossos raízes, a nossa cultura, e vamos continuar a fazer isso, porque também é para isso a nossa associação. Eu acho que é muito bom quando a pessoa tem conhecimento de seus raízes, da história dos seus pais, dos seus antecipados, mas parar este processo de assimilação, de integração, não conseguimos e não tentamos, porque assim também estamos a pensar no desenvolvimento e no decrescimento que cada pessoa como individual, isso também é preciso. E se nos puderes dar um breve ponto de vista em relação ao conflito que se está infelizmente a acontecer na Ucrânia, tu vês algum fim à vista? Como é que tu achas que se pode chegar a um tipo de resolução benéfica para a Ucrânia, óbvio, porque o agressor são as forças ligadas à Rússia, não é? Qual é a tua opinião para quem nos está a ouvir? Nós estamos em guerra com a Rússia já há muitos séculos. Okay. Porque como são vizinhos, sim, sempre. A Rússia, antes da União Soviética, já era império, que também não é só com a Ucrânia, mas também com todos os países vizinhos, Geórgia e outros países. A Bielorrússia sempre tinha política de agressão, e depois na União Soviética este continuou, porque na verdade a União Soviética era a continuação da Império Russa, só com outra forma, digamos assim, ideológica. Uhum. E nós tivemos no século passado, só pelo Golodomor, foi organizado genocídio contra ucranianos, perca de cerca de 10 milhões dos ucranianos. Que também agradecemos aos políticos em Portugal, que no 2017 este Golodomor, este genocídio foi reconhecido no Parlamento português. Isso também ajuda para nós, para defender-se contra a agressão da Rússia. Sim. Agora, neste caso, nesta guerra contemporânea que está agora, claro, a potência militar da Rússia é muito superior. Uhum.
contra a Ucrânia e sozinhos nós não vamos conseguir parar. Já é bem que conseguimos parar por menos esta agressão nos 2 distritos da Ucrânia, porque, como sabemos dos relatos, das investigações, que a Rússia queria apanhar logo a metade da Ucrânia. E temos, por exemplo, agora as previsões que, por causa de água na Crimeia, que a Crimeia não tem, a Crimeia recebe principalmente a água potável do território da Ucrânia. A Rússia quer outra vez avançar contra aquelas regiões que estão conectadas com a Crimeia. Isso também é um perigo grande para este ano. Mas sem apoio internacional, sem, digamos assim, apoio firme. Obrigado por ouvir este podcast. Podem também apoiar-nos e dar o vosso contributo para o nosso crescimento em patreon.com/dicaverbal, onde irão ter acesso também a uma série de benefícios. Obrigado. Um estatuto firme contra a agressão russa internacional vai ser muito difícil. Por isso, por exemplo, nós, como comunidade ucraniana, sempre pedimos ao governo, aos políticos portugueses, de manterem aquelas sanções contra a Rússia, que ajudam muito de parar a agressão da Rússia. E esperamos, a nossa esperança é que um dia os próprios russos vão estar fartos daquele regime de Putin, que já parece um czar mais do que um governante, que já quebraram, na Rússia já quebraram todas normas, constituições para ele continuar, presidente da Rússia, e agora vai ser outra vez. Portanto, já é uma situação muito, muito estranha e complicada, já ninguém aceita na democracia na Rússia, e nós esperamos que um dia os russos próprios também vão perceber isso, que o mundo é bom quando é aberto e sem agressões, sem conflitos. É verdade. E tu vês uma possível entrada na União Europeia, que não se fala agora, né? Ainda está a acontecer, ainda está bastante longe, como uma possível solução, por exemplo? Sim, isso foi no ano passado, isto foi também para o Parlamento ucraniano já escrito na Constituição da Ucrânia, que, digamos assim, a Ucrânia vai caminhar a juntar-se à União Europeia e também ao Bloco NATO, principalmente para defender-se contra a agressão da Rússia. Mas acho que nós não sabemos agora como vai ser o futuro da União Europeia. Exato. Ainda mais com esta crise. Mas eu acredito que este caminho da Ucrânia é o caminho certo. Porque mesmo se a União Europeia não aguentar, o que, por exemplo, eu pessoalmente não queria, sim, eu acho que esta formação da União Europeia, esta intercomunicação em países, é um excelente exemplo dos vários séculos passados de ligações entre os povos na Terra. E para a Ucrânia também isto vai ajudar, digamos assim, tirar aquela memória pesada dos impérios, dos regimes, por exemplo, como o regime soviético do passado, que ainda está a sentir-se na sociedade ucraniana e que é preciso tempo para pessoas começaram a pensar na outra maneira, na maneira de um mundo livre. Pablo, queres deixar algum tipo de sites, redes sociais para quem queira saber mais da comunidade em Portugal? Nós temos o nosso site da nossa associação, só que ele principalmente está em ucraniano, mas agora como também tem algumas informações em português, nós tentamos traduzir, chama-se spilka.pt.
Também temos no Facebook, nós temos um grupo só em português, ucranianos em Portugal, onde nós traduzimos informações sobre a Ucrânia, sobre a nossa comunidade. E também agora criamos um site novo, chama-se Kobzar.pt. É por causa que no ano passado nós, com o apoio da Câmara Municipal e com o apoio de todos os ucranianos, nós conseguimos instalar um busto de poeta ucraniano, desculpa, ele é como Camões para portugueses, Taras Shevchenko. Não, porque nós sempre falamos de comparação de poesia dela com Camões. É em Lisboa, na Praça da Itália, no Restelo. Tem lá um muito bonito parque, então lá instalamos e temos um site dedicado à poesia. Estamos em processo de traduzir a poesia dela em português. Já temos alguns estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa que eles não têm ligações com a Ucrânia, mas interessaram-se com a poesia dela e começaram a traduzir. Isso é muito bonito e gostamos disso e vamos continuar a desenvolver isto. Com certeza. Então já sabem, para quem nos ouve, caso queiram saber mais acerca da comunidade ucraniana em Portugal e as últimas novidades, vão à página do Facebook dos ucranianos em Portugal, visitem os sites que o Pavlo acabou de mencionar. Eu vou terminar aqui. Pavlo, muito, muito, muito obrigado pelo tempo despendido. Foi um prazer. Muito obrigado e prazer para mim também. E vemo-nos no próximo podcast.